Olá! Eu sou o professor Sérgio Mala, professor de Biologia de vocês. Hoje nós iremos falar sobre o ciclo biogeoquímico. Olá, alunos! Tudo bem? Olha só, que bom nos encontrarmos mais uma vez para falarmos agora sobre os ciclos biogeoquímicos. Ciclos, bio, vida, geo, terra, químico, elementos químicos. Ciclo biogeoquímicos. Olha, o Enem, ele pede bastante questões sobre isso. E sabe por que ele pede essas questões? Ele pede essas questões porque esses ciclos são os ciclos que importam para que os seres vivos eles permaneçam nessa natureza. Você sabe que a química orgânica é a química do tchon. Segura o tchon, segura o tchon. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Lembra? Tchon. Porém, a química dos seres vivos é um pouquinho diferente. A química dos seres vivos é a química do chomps. Chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, que é o P, fósforo, que é o P, e enxofre, que é o S, chomps. Então, esses elementos, eles têm que, na natureza, serem reciclados constantemente. E para isso, tem uma área da biologia que é a ecologia, que estuda essas mudanças que ocorrem nos elementos, tanto na parte orgânica como na parte inorgânica. Portanto, eu tenho que mostrar para vocês os ciclos mais importantes, os ciclos mais debatidos, os ciclos que vocês precisarão para fazer uma boa prova do Enem e conseguir sua aprovação. Perfeito? Então vem para cá. Os ciclos biogeoquímicos, começamos dizendo assim: as substâncias são continuamente transformadas durante a composição e a decomposição da matéria orgânica, sem escapar da biosfera, ou seja, são recicláveis. Ciclos biogeoquímicos representam a circulação na natureza de substâncias essenciais para a manutenção e reprodução dos organismos vivos. Os principais ciclos são o carbono, atenção, olha, carbono, a água, olha a água, o oxigênio, chegou o oxigênio, fósforo, certo? E eu acrescento ainda o nitrogênio como elemento surpresa para fazer o tchon. Os caminhos percorridos ciclicamente entre o meio abiótico e o biótico pela água e pelos elementos químicos constituem os ciclos biogeoquímicos. Olha a dica do professor Sérgio Mala para vocês. 98 a 99% dos organismos são constituídos por siguro-tchon. Olha o carbono, C. Olha o hidrogênio, H, olha o nitrogênio, N, olha o oxigênio, O, C-H-O-N, tchon. Muito bem. Se você observa o ciclo da água, está aí distribuído em gráficos e depois um breve ciclo, só para introduzirmos. Veja só, eu preciso dizer para vocês que vocês devem atentar para a problemática da água no planeta. Veja só, pessoal. Terra, planeta, água, terra, planeta, água. Linda essa música, não é? Por que terra, planeta, água? Gente, 3/4 do nosso planeta será formado por água. Só 1/4 é terra, é onde nós estamos. Terra, isso é terra. Agora, a água, ela é abundante, ela é a matriz fundamental de todas as formas de vida do nosso planeta. Aí o que é que vai acontecer? Olha só, ao longo do tempo, o homem vem usando de forma errada, de forma não reciclável,
água pura que existia. O homem é engraçado, nós somos engraçados. Sabe o que é que a gente está fazendo? A gente está poluindo a água para depois desenvolver métodos, desenvolver meios para purificar uma água que já é pura. Tu já pensou? A gente está sujando para depois limpar. Ave Maria, juízo, papai do céu, dá juízo a nós. Estamos acabando com o planeta. A matriz de água está seriamente ameaçada. 2 bilhões e 500 milhões de irmãozinhos nossos, seres humanos, Homo sapiens, já sofre com a problemática da água. É a famosa insegurança hídrica. Vê como é que está dividido a água no nosso planeta. Dá uma olhadinha só. Olha só, água doce, 3%. Água salina nos oceanos, 97%. Então, ó, água salina, 97%. Água doce, 3%. Você não vai tomar água salgada não, né, meu filho? Senão você incha, fica inchado. Então, você vai ter que tomar água doce. Só que da água doce, olha só, pessoal, 68,7% de 70% aí estão nas geleiras e 30% seriam as águas subterrâneas. Olha o rio que passa aí, o rio Amazonas, todos os outros, as cataratas de Iguaçu, é apenas 0,9%, pessoal, certinho? Aí, ó, essa água da superfície, os lagos ocupam 87% só da superfície, os pântanos 11% e os rios 2%. Meu amigo, aí você vai dizer, professor, o rio tem muita água e é só 2% de 0,9%, professor. Ou seja, só 2% desse pequeno percentual. Aí o seu professor diz, sim, gente, cuidado com a água. Com outro detalhe, essa água doce disponível no estado líquido, boa parte dela a gente já poluiu. Boa parte dela a gente já não pode mais usar. Então, isto é importante que a gente desenvolva essa capacidade de proteger os ecossistemas através dessas ações. Preste atenção, meu querido, senão vai faltar água. Existem 2 ciclos da água, viu? 2 ciclos, presta atenção. O ciclo curto ocorre pela evaporação da água dos oceanos, rios, mares e lagos e sua volta à superfície da Terra através da precipitação. Ou seja, olha só, vem o sol, ó, evapora, tira lá dos oceanos, das nascentes, e depois, ó, chove no mesmo canto. Quando isso ocorrer, você diz que é o ciclo curto. Esse ciclo é um ciclo chamado de hidrológico. Hidrológico. Só mais uma vez, hidrológico. Porém, o ciclo longo, a água retirada do solo pelas raízes dos vegetais é utilizada na fotossíntese e pode ir para a cadeia, para os corpos dos animais. Que cadeia é essa, professor? Vai ser preso? Não, gente, é cadeia alimentar, velho. A água volta para a atmosfera através da transpiração ou da respiração. Volta também pelo solo, pela urina, pelas fezes ou decomposição das folhas e dos cadáveres. Então, vê só, esse grande ciclo, ó, o grande ciclo ou o ciclo longo, ó, a água sai, evapora, aí volta para a terra. Ó. Aí o vegetal recicla essa água e ao reciclar essa água, a água entra na vida. Então, se o primeiro ciclo era o ciclo hidrológico, esse é o ciclo hidrobiológico. Tem a vida aí no meio, tem o bio aí não é Severino não, bio é bio, B-I-O, de vida, bio de vida, beleza? Então, gente, vamos ver outro ciclo bastante interessante. Olha só, o ciclo do carbono e do oxigênio é muito importante, sabe por quê? Porque através do carbono nós fazemos a fotossíntese. E através do oxigênio nós respiramos. Porém, querido,
o carbono em grande quantidade na atmosfera provoca o efeito estufa, o calor que hoje está assolando o nosso planeta. E o oxigênio resultante, principalmente das atividades físicas de grande intensidade, gera o que chamamos de radicais livres, um dos maiores componentes do envelhecimento celular, tissular, orgânico e do organismo. Então tem as vantagens, mas tem as desvantagens, meu querido. Então fica alerta. Vamos ver esse ciclo que ele é bastante interessante. Olha só. Ciclo do carbono, oxigênio. Oxigênio é um gás libertado pelos organismos fotossintetizantes. A manutenção das taxas de oxigênio e gás carbônico no ambiente depende de dois processos: fotossíntese e respiração. Já o gás carbônico diz assim: as plantas utilizam o gás carbônico do ambiente para a formação de matéria orgânica, principalmente carboidratos como glicose, frutose e sacarose. Então tu tá vendo aqui, ó, que o oxigênio, lindo, ó, o oxigênio, ó, vai ser utilizado na respiração das plantas, do bichinho, do marrequinho, do homem que vai trabalhar. Olha só. E aí, ó, o oxigênio seria indispensável para a manutenção do fogo, né? Ó, o oxigênio, de alguma forma, chega às indústrias e o oxigênio, através, digamos assim, dos elementos, chegariam até as máquinas. Daí, ó, as máquinas, ao quebrar esses combustíveis fósseis, ó, liberam o gás carbônico. Porém, os gás carbônicos seria sequestrado pelas plantas, fazendo com que este sequestro equilibrasse o ciclo. O nome disso chama-se sequestro de carbono, não é? E hoje, quem planta muito, as grandes indústrias, as grandes atividades agropecuárias, ganha o que nós chamamos de créditos de carbono. Mas uma coisa nos preocupa, pessoal, uma coisa de alguma forma está trazendo problemas para a humanidade. É o famoso efeito estufa, ou efeito de estufa. Veja, os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, permitem que a luz do sol passe por ele. Então, CO2, posso passar? Ok, passe, meu lindo. Passou, né? Agora, o que é que ocorre? Parte da energia é refletida pelas nuvens, tá? A maior parte, ó, nem chega a passar, ou então pela superfície terrestre. Ok, maleta, ok. A radiação que chega é uma radiação ultravioleta. Porém, todos os corpos emanam o que nós chamamos de radiação infravermelho. Quando o infravermelho vai se dissipar para o espaço, os gases poluentes, chamados de gases do efeito estufa, o que é que ele faz? Bloqueia a passagem dessa energia infravermelha através desse anel de gases. Isso aquece a temperatura do planeta. Então veja, esses mesmos gases, porém, retém grande parte do calor gerado pela luz do sol. Este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor. Então, esse calor insuportável hoje é semelhante a um calor que ocorre no interior de uma estufa, daí o nome efeito estufa. Copiou aí, meu brother? A energia luminosa passa, bate na Terra, o calor que é refletido, em parte, fica retido pelo anel de gás poluente, fazendo com que ocorra o efeito estufa. Ok. Vamos para um outro ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é muito importante para os seres vivos, pois faz parte da composição das proteínas e dos ácidos nucleicos. É um gás muito abundante na atmosfera, aproximadamente 79% do volume atmosférico. Veja só, o nitrogênio no ar, que a gente chama de nitrogênio gasoso, olha só, olha, 79%, ok, beleza?
Aí pode ocorrer a fixação biológica, tá vendo aqui, ó? Beleza? As plantas, e através da fixação biológica, entra na cadeia alimentar. Lembrar que os animais não conseguem fixar isso aí. Mas os relâmpagos, que é a fixação abiótica, pode também trazer esse nitrogênio para as plantas. Então, quando daquelas tempestades elétricas, né, muito relâmpago, o solo vai ficar muito, mas muito mesmo nitrogenado. Agora, tem a fixação industrial, né? O homem, para ganhar dinheiro, vai produzir o quê? Fertilizantes, que vai utilizar no cultivo principalmente da cana-de-açúcar e também vai alimentar os animais que, ao excretar, absorve as substâncias e a devolve para a natureza. Veja só, a fixação biótica disso aí é muito comum em nódulos de bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas são chamadas de bacteriorrizas. Lembrar que risas é a terminação de raízes, não é? Aí diz, não é utilizado de forma direta pelos seres vivos. Quem? Quem não é, professor? O nitrogênio, com exceção de alguns micro-organismos. Seu aproveitamento pelos seres vivos, de modo geral, está na dependência de sua fixação e posterior nitrificação. O processo mais importante da fixação é a biofixação, ou seja, fixar o nitrogênio utilizando o quê, querido? Utilizando o quê? Me diga, eu quero ver bem alto. Utilizando vida. Perfeito. Micro-organismos. Aí eu tenho um ciclo do nitrogênio mostrando essas etapas que seriam bastante interessantes. Por exemplo, professor, vamos começar por quem? Vamos começar pelo seguinte, olha, o nitrogênio na atmosfera, está aqui o nitrogênio na atmosfera. Eu posso fixar esse nitrogênio? Posso. Através de quê? Dos relâmpagos ou de bactérias fixadoras. Olha as bactérias fixadoras aqui, terminamos de mostrar no slide anterior. Essas bactérias fixadoras pegam o nitrogênio e transformam em amônia. Isso. As bactérias nitrificantes transformam a amônia em nitrito. Perfeito. O nitrito é transformado em nitrato e esse nitrato é assimilado pelas plantas. Como os seres heterótrofos não conseguem participar desse processo, olha aqui o coelhinho da Páscoa. O que é que vai ocorrer? Ele precisa comer a planta para obter o nitrogênio, que será responsável por formar suas proteínas e seus ácidos nucleicos. Questão do Enem 2015. Ok. Vamos agora testar. Querido, chegou a hora de testar. Chegou a hora. Agora você vai pegar o seu material perfeito, lindo, maravilhoso, super bem bolado e vai fazer um exercício com o professor Sérgio Maleta, esse seu tio aqui. Muito bem. Dá uma olhada na questão. A questão, ela diz o seguinte: após alguns anos de estabilidades climáticas, o inverno de 2013 no Rio Grande do Sul caracterizou-se por um comportamento climático condizente com a estação do ano. Nesse período, houve chuvas, temperaturas baixas, geadas e, em algumas regiões, até neve. Fenômenos que embelezam a natureza e atraem muito turista para o estado, proporcionando um grande desenvolvimento da economia. Sobre esses fenômenos climáticos, pode afirmar que na formação das geadas, ou seja, pessoal, o gelo, como é que eu transformo a água em gelo? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, não é? Eu vou solidificar. Concorda? Concorda, eu vou solidificar. Beleza, então eu solidifico aqui, eu solidifico aqui, eu solidifico aqui. Perfeito. Agora vê o que é que vai acontecer. O que é que eu vou fazer
quanto no derretimento da neve A está congelado e vai passar para a forma líquida, eu vou fundir. E aqui eu teria como resposta correta a letra D de dado, D de Deus. Vocês façam as questões porque o assunto foi dado e eu tenho certeza que vocês conseguiram aprender. Um grande abraço, fique com Deus e até uma próxima aula.